Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de maio de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, nós temos em substituição ao Dr. Douglas, vice-presidente, e a doutora Sulamita Alayon. Também Dr. Flávio Arantes, Dra. Maria Alice Formigoni e pela representação fiscal, Matheus Pinotti. Seja bem-vinda, doutora Sulamita. Um prazer estar conosco mais uma vez. Doutor Matheus também, seja bem-vindo. E podemos, então, iniciar a nossa sessão de hoje. Não há pedidos de sustentação oral e, então, nós podemos, então, já iniciar os nossos julgamentos, né, de hoje. Podemos, então, seguir aqui, vamos seguir, então, a sequência da pauta. O primeiro processo da pauta de hoje é o AIN 431-193 da Peixaria São José da Lapa. Eu sou o relator, é uma retificação de julgado. Muito bem. Como não há sustentação oral, eu já vou fazer um breve resumo e também vou direto ao voto. É uma retificação de julgado, eu fui o relator, né, do recurso ordinário. Então, naquela ocasião, houve o cancelamento do item 1 do AIN, que a acusação era de falta de pagamento de imposto na condição de substituto tributário e optante do Simples Nacional. Se tratava o assunto, essa acusação se tratava de... essa acusação fiscal se tratava de aquisições internas de pescado, né? Discutiu-se aqui a questão do diferimento. O que ficou assentado aqui é que havia uma liminar no item 1, eu estou dizendo no item 1, a retificação de julgado é só com relação ao item 2, tá? Então, em relação ao item 1, havia uma liminar ainda em vigor, né? Provavelmente ainda está em vigor, uma liminar judicial em mandado de segurança, vedando o fisco de autuar contribuinte, não é substituição tributária. Então, na ocasião do julgamento, a Câmara acabou por cancelar o item 1 do AIN, entendendo que não poderia lavrar o auto de infração por conta da liminar desse mandamento judicial, entendendo que, no sentido de que havia uma vedação de autuação. Mas houve aqui, também no voto, a observação de que o fisco poderia lavrar o auto de infração assim que a liminar fosse cassada, se é que vai ser cassado, né? Então, nós cancelamos o item 1 com a recomendação de acompanhar, do fisco acompanhar a cassação da liminar para poder lavrar assim que possível. Em relação ao item 2, é descumprimento de obrigação acessória. Não adoção do livro de registro de entrada, e por conta disso houve aplicação de multa acessória. Multa isolada, desculpe. O descumprimento de obrigação acessória. A retificação de julgado, basicamente, ela diz o seguinte, ela diz assim, olha, se você cancelou o item 1, então tem que estender o cancelamento para o item 2, porque elas estão relacionadas. Então, basicamente, a discussão da retificação diária é essa, da retificação de julgado é essa. Então, eu vou ao meu voto. Trata-se de retificação de julgado em face de decisão proferida em recurso ordinário por esta segunda Câmara Julgadora, cujo pedido for admitido pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, as folhas 2.267 dos autos. Em síntese, o contribuinte, através desta retificação de julgado, de folhas 2.247 a 2.259, alega erros de fato e omissões, pois, aí vem os argumentos. O item 1 do presente AIN versa sobre a cobrança de ICMS, e, sendo o item 2 obrigação acessória dependente do item 1, o item 2 deveria ser cancelado conforme precedente desta Câmara. Segunda alegação,
Ainda que se entenda pela manutenção da multa, seria necessário o seu reenquadramento, pois a multa aplicada em face da suposta ausência de recolhimento do ICMS ultrapassa 140% do valor principal, que configuraria confisco. Então, a alegação aqui de confisco, e pede a redução para 20%. Também há pedido, por petição nominada de embargo de declaração, ele apresentou uma peça nominada de embargo de declaração junto com a retificação diária, da retificação de julgado, desculpe, alegando a mesma coisa, né, que havia omissão. Então, basicamente, ele apresentou duas peças com o mesmo objeto. A representação fiscal pugna pelo não conhecimento do recurso. Bom, eu digo o seguinte, que os requisitos do artigo 15 da Lei 13.457 prevê os requisitos da retificação de julgado, né? Então, a retificação de julgado, ela precisa estar demonstrando claramente, né, na minha visão, o erro de fato, a incongruência do julgado retificando. No caso em análise, não verifico o erro de fato, nem omissão, nem contradição no decisum proferido. Em primeiro lugar, não conheço da petição de folhas 2.241 a 2.245, nominada de embargo de declaração por manifesta falta de amparo na Lei 13.457. Ademais, essencialmente, a pretensão ali aduzida é a mesma do pedido de retificação de julgado. E quanto ao pedido de recebimento da referida petição como recurso especial, compete ao presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, artigo 49, parágrafo 3º da Lei 13.457, a verificação da presença dos requisitos legais. Em segundo lugar, quanto à questão da confiscatoriedade da multa fiscal aplicada, não conheço do recurso, pois a matéria de índole constitucional não pode ser apreciada por esse tribunal, consoante o artigo 28 da Lei 13.457. Não obstante, o pedido de afastamento da multa fiscal foi genérico e deduzido apenas em sede de defesa, folhas 1896 a 1900. Portanto, em recurso ordinário, folhas 1915 a 1922, nada foi requerido, nem muito menos com relação à redução da multa fiscal. Logo, a inovação de argumentos aqui nessa retificação de julgado é inadmissível, força dos artigos 37 e 47 da Lei 13.457. Finalmente, com relação ao pedido de extensão do cancelamento ao item 2 do AIM, não pode ser conhecido, posto que não vislumbra o erro de fato, omissão, contradição ou até mesmo erro crasso no julgado retificando. Deveras, restou assentado no venerando acórdão proferido que o item 2 do AIM não for impugnado, não havendo erro de fato neste ponto. Logo, a aplicação do artigo 20 da Lei 13.457 era de rigor. Ainda que se admita que houve impugnação genérica pela parte recorrente, mesmo assim, a aplicação do artigo 20 teria incidência, pois, como se vê da peça recursal, não há apresentação de fundamentos minimamente adequados para que a parte se desincumbisse do ônus do parágrafo 1º da lei, do artigo 47 da Lei 13.457, que aqui eu transcrevo. Com efeito, a míngua dos requisitos do artigo 15 da Lei 13.457, não há como conhecer da retificação de julgado. Também não há que se falar em extensão do cancelamento do item 2 do AIM, pelo fato de a acusação fiscal estar vinculada ao item 1. A liminar judicial favorece o contribuinte, e impede o fisco de autuar o contribuinte em relação às operações que envolvam diferimento do ICMS do pescado, sendo esse o limite da norma individual e concreta expedida. O mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, portanto, se volta em relação ao critério temporal da regra matriz de incidência, sendo esta a causa de pedir, conferir folhas 1968 e seguintes. Com efeito, a decisão judicial em testilha não abrange a dispensa do contribuinte no cumprimento das obrigações acessórias desinentes, até porque, se a liminar fosse eventualmente cassada, todas as informações obrigatórias das operações realizadas no período devem estar registradas e à disposição do fisco, para o fisco apurar o crédito tributário. Então, eu faço aqui algumas ponderações a respeito do artigo 113 do CTN, né, que é uma obrigação acessória, que ela é uma obrigação autônoma, né? Então,
Então, a inobservância da obrigação acessória acarreta a conversão de obrigação principal e a penalidade tributária consequente. Assim, o contribuinte deve observar rigorosamente as prescrições legais e as normas regulamentadoras, sob pena de se sujeitar aos coimas desinentes. Destaque que as circunstâncias do presente caso não são diversas do precedente indicado pela recorrente desta segunda Câmara, que ela indicou um precedente que, teoricamente, né, seria semelhante ao presente caso. Né? E estou dizendo que não. O referido julgado, que é desse precedente da segunda Câmara, em outra composição, até é importante registrar que tinha outra composição, o referido julgado reconhece a autonomia da relação jurídica da obrigação acessória, folhas 2.244, item 12.3 do aresto indicado, obtemperando que, na ausência da norma que prescreva a obrigação tributária pecuniária ou quando reconhecida a sua inconstitucionalidade, não tem razão de ser o cumprimento da correlata obrigação acessória. A norma questionada no Poder Judiciário pelo contribuinte está em vigor no ordenamento jurídico, mas sem eficácia provisoriamente por força da liminar concedida. Por tais razões, não se conhece da retificação de julgado e, se vencido quanto ao conhecimento, nega o provimento pelos mesmos fundamentos constantes desse voto. Então, eu não estou conhecendo da retificação de julgado. Então, aqui na prática, eu dividi meu voto aqui em duas partes, praticamente, no sentido de que não há erro de fato, nem contradição do julgado, nem omissão, né? É uma questão mais processual, e depois eu avanço aqui, também não no conhecimento, mas mais explicando que, ainda que houvesse o conhecimento da retificação de julgado, ele não se aplicaria, não poderia ser provido, porque a liminar, ela impede o fisco de autuar, e não dispensa ele do cumprimento das obrigações acessórias. Então, é uma situação diferente do precedente julgado, do precedente indicado pela parte. Então, esse é o meu voto, o processo está em discussão. Bom, não havendo inscritos, doutor Flávio, ia falar alguma coisa? Bom, eu acho que está correta a decisão, doutor Edivaldo. Não cabe mesmo pedido de retificação de julgado. Nesse caso aí, as obrigações acessórias são independentes da principal, né? Eu acho interessante a questão da decadência, né? Se interrompe ou não a decadência. E tem outras questões também quanto à ciência da decisão liminar, que ela foi dada ciência ao fisco depois do cumprimento, mas não, não cabe aqui na retificação de julgado analisar esses aspectos aí, né? Então, eu acho que a decisão está correta pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado. Só uma observação, a questão, se o fisco está impedido de autuar, eu entendo que não pode correr decadência, né? Eu me lembro agora, eu não vou, eu até procurei, mas eu já participei de julgamento na Câmara Superior nesse sentido, né? E se tiver liminar impedindo, porque é muito difícil você ver, né? Liminar impedindo, mas às vezes aparece aí um juiz impedindo o fisco de autuar, né? Normalmente suspende a exigibilidade, né? Só, né? E aí o fisco autua para interromper decadência, mas aqui o fisco está impedido de autuar, né? Por isso que eu fiz a observação, porque eu já vi, quando eu estava na superior, a gente já enfrentou essa questão, né? De vedação, né? De autuação, né? Que eu acho um equívoco, Aqui, né? eu dei uma olhada no processo aqui, a liminar foi revogada lá em 2020, em outubro de 2020. Na hora de dar a sentença, o juiz cassou a liminar e no TJ perdeu, tá com recurso especial extraordinário. Então, na minha opinião, então, essa decisão, o prazo já está correndo para o fisco
autuar novamente. Aqui o auto de infração está em curso aqui, né? Aí não sei se ele qual a implicação aí de fazer uma nova autuação sobre o mesmo crédito tributário, mesmo fato gerador, poderia acarretar, eu acho que teria que cancelar aqui, né? Encerrar aqui para poder autuar. Mas aí o prazo já estaria correndo, né? A representação fiscal não entrou com recurso especial, ele vai terminar o contencioso agora. Então é por isso. Se revogou, estrategicamente seria essa, não recorrer, encerra este para poder autuar. E como que contaria a decadência aí? Para mim, contaria a partir porque não tem suspensão, né? Contaria a partir da cassação, né? Seria uma interrupção, então, Seria uma começaria o prazo interrupção. de novo. Porque vedou, né? O contribuinte, o fisco estava impedido de autuar, né? Interessante. Fica uma coisa. Vedar autuar, eu acho um erro, é um erro da decisão judicial. Não é o caso. Tem a previsão de suspensão da exigibilidade em mandado de segurança ou por decisão judicial, né? Tutela antecipada. O CTN prevê, né, direitinho isso, né? Muito bem. Podemos, então, encerrar? Bom, então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, retificação de julgado, não conhecido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos, então, ao Log Center Logística. É o 446-383, relator Dr. Flávio José Sanches Arantes. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra ao Dr. Flávio para que apresente o seu voto. Bom, esse processo é um recurso ordinário que está em julgamento. O auto de infração ele tem 3 itens de acusação. Os itens de acusação são de falta de pagamento do imposto, no caso dos itens 1 e 2, e de falta de pagamento do ICMS-ST, no caso do item 3, em razão da utilização indevida e acusada pelo fisco de um benefício de redução de base de cálculo, que está previsto aí nos artigos 34 e 39 do RICMES. A operação ela é a seguinte: existe uma empresa de distribuição de medicamentos com filiais em Catalão, Goiás e Ribeirão Preto, São Paulo. Essa empresa ela remete para um armazém geral. A distribuidora farmacêutica chama D-Center e o armazém geral chama Log Center. Então, a D-Center Catalão remete para Log Center em Ribeirão Preto mercadorias, como remessa para depósito em armazém geral. E aí, posteriormente, na condição de responsável pelo pagamento dos tributos, esse armazém geral dá a saída para filial
paulista do remetente goiano. Então, nessa operação de saída do armazém geral para o estabelecimento paulista do remetente goiano, está sendo utilizada a redução de base de cálculo prevista nos artigos 34 e 39 do RICMES. No caso do ICMS, operações próprias deu origem ao item 1 e 2, e no caso do ICMS-ST deu origem ao item 3. O auto de infração ele foi julgado procedente em primeira instância e na defesa foi alegado basicamente o seguinte: uma preliminar de nulidade da ação fiscal por precariedade na capitulação infracional, onde ele questiona os dispositivos apontados como infringidos, 58 e 127 do RICMES, que no seu entendimento não seriam aplicáveis aos fatos acusados. Ele descreve sua atividade, concluindo que não é contribuinte do ICMS, mas tão somente responsável pelo pagamento do ICMS, como armazém geral, nos termos do artigo 9º da Lei 637489, estando sua atividade na competência do Imposto sobre Serviços, conforme item 11.4 da lista de serviços. Elabora um argumento atribuindo a condição de contribuinte ao depositante, entendendo haver neutralidade em sua participação nas operações. No tocante à redução de base de cálculo, entende que os artigos 34 e 39 do anexo 2 do RICMES se aplicam às operações acusadas, elaborando um histórico da evolução legislativa dos dispositivos para amparar sua conclusão, citando também a decisão normativa CAT 1/2008 e ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e não discriminação tributária em razão de origem. E, por fim, ele questiona o índice de atualização do crédito tributário, bem como a atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, o auto, ele, como eu já disse, ele foi julgado o recurso foi julgado improcedente em primeira instância e, nas razões de recurso ordinário, a recorrente ela reitera os argumentos de defesa, acrescentando ainda argumento de que, caso considerada sua responsabilidade subsidiária, deveria haver nos autos prova da cobrança dos tributos em face do devedor originário, acrescentando também ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da não cumulatividade. Considera ainda ser o caso de aplicação da súmula 166 do STJ ao caso, visto que remetentes e destinatários das mercadorias são estabelecimentos da Decenter, devendo ser considerada a operação como sendo transferência entre unidades de uma mesma empresa. Questiona ainda a majoração de tributos por meio de decretos, especificamente os artigos 34 e 39 do anexo 2 do RICMES. Então, esses são basicamente os argumentos do recurso, e eu começo o julgamento pelo item 13 do voto, dizendo que não há questões preliminares a serem enfrentadas. A preliminar de nulidade apontada diz respeito a erro de capitulação, matéria que se confunde com o mérito da acusação. Veja-se que o artigo 16, inciso 2 da Lei 6374, estabelece a obrigatoriedade de inscrição dos armazéns gerais no cadastro de contribuinte da Secretaria da Fazenda. Estando os armazéns gerais obrigados a se inscreverem no cadastro de contribuintes, a discussão proposta pela recorrente, no sentido de que tecnicamente seria o responsável tributário e não o contribuinte do imposto, é irrelevante para o deslinde do caso, visto que, na qualidade de armazém geral, a recorrente é obrigada a se inscrever no cadastro de contribuintes do imposto. Além disso, tal circunstância foi expressamente ressalvada no relato de acusação dos 3 itens. Então, aqui eu abro aspas para transcrever o trecho inicial do item 1, que se repete no relato de acusação dos outros 3 itens. Aí abre aspas, o contribuinte acima identificado, enquadrado no regime RPA, deixou de pagar, na qualidade de responsável pelo pagamento do imposto, o ICMS no montante de tal. Fecha aspas. No tocante ao artigo 58 do RICMES, veja-se que os armazéns gerais estão obrigados à emissão de documentos fiscais e também à escrituração dos livros fiscais, de forma que, ainda que nas operações em tela figure como responsável pelo pagamento do imposto, ainda assim o armazém geral possui o dever de lançar o imposto nos documentos e livros, tal qual previsto no artigo 58, o que compreende, inclusive, a correta determinação da base de cálculo do imposto, nos termos do artigo 127 do RICMES.
Dessa forma, as questões trazidas a título de preliminares, que questionam os dispositivos apontados como sendo infringidos, não procedem, aplicando-se também ao armazém geral disposto no artigo 58 do RICMES, visto estar obrigado a se inscrever como contribuinte, cumprir as obrigações acessórias de lançamento e apuração do imposto, o que inclui, inclusive, a determinação correta da base de cálculo das operações. De se apontar, por fim, que, ainda que fosse o caso, erros de capitulação não são causa de decretação da nulidade do auto de infração, conforme artigo 12 da Lei 63457. Superada a questão dos dispositivos apontados como infringidos, a recorrente passa a argumentar que, no caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento do imposto seria subsidiária, cabendo ao fisco, antes de exigir o tributo da recorrente, comprovar a cobrança em face do devedor originário, citando o artigo 128 do CTN. Nesse sentido, observe-se que o artigo 11 da Lei 637.489 exclui expressamente o argumento apresentado pela recorrente, apontando a inexistência de benefício de ordem para a cobrança. Na sequência, a recorrente elabora uma série de argumentos no sentido de que, na condição de armazém geral, não compra, não vende, não transaciona com mercadorias, apontando o depositante como verdadeiro sujeito ativo das operações, sendo inclusive o responsável pela emissão da nota fiscal de venda, de forma que sua posição é neutra em relação à apuração do ICMS incidente nas operações. Em que pese os argumentos da recorrente, a legislação do ICMS, o anexo 7º do RICMES, é clara ao atribuir ao armazém geral, nos casos em que o depositante se localiza em outra unidade da federação, a responsabilidade pelo destaque e pagamento dos impostos incidentes sobre a operação de saída. Desta forma, a legislação estabelece como responsável pelo pagamento do tributo o armazém geral e não o depositante, de forma que, ainda que esse seja o contribuinte, é aquele que tem a responsabilidade de destacar os impostos nos documentos emitidos. Também não há de se falar em neutralidade na operação, pois a remessa para o armazém geral é uma operação interestadual, ao passo em que a remessa por conta e ordem de terceiros, realizada posteriormente pelo armazém geral, é uma operação interna, sendo cada operação tributada conforme sua natureza. No tocante à aplicação da redução da base de cálculo, a recorrente argumenta que os benefícios previstos no artigo 34 e 39 do anexo 2 do RICMES aplicam-se às operações em tela. Aí, são feitas uma série de considerações aqui, para rebater os argumentos dela. Eu vou pular aqui para o item 25 e vou ler o que diz aqui no caput do artigo 34. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na saída interna dos produtos adiante indicados, observadas a classificação segundo a ANBM-SH, realizada por estabelecimento fabricante ou atacadista, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%. Então, esse texto se repete para o artigo 39. Então, o benefício, por força aí do artigo 6º da Lei 637.489, que diz que... Não. Bom, vou voltar aqui ao texto. Conforme se observa a alteração legislativa... Não aqui. Por outro lado, o CADESP de folha 7532840, estou no item 27, informa como atividades da recorrente armazém geral, transporte rodoviário de carga e carga e descarga. Ou seja, a recorrente não é nem estabelecimento fabricante, nem estabelecimento atacadista, não cumprindo, assim, o requisito objetivo estabelecido para a fruição do benefício fiscal, aplicando-se, no caso, o artigo 6º da Lei 637.489. A recorrente ainda apresenta a decisão normativa CAT 1/2008, onde são descritos parâmetros para o cálculo do ICMS-ST, matéria que em nada altera o fato de que as reduções de base de cálculo dos artigos 34 e 39 do anexo 2 do RICMES aplicam-se apenas a estabelecimentos fabricantes ou atacadistas. Este, sim, um dos fundamentos da acusação. Observe-se, por fim, que a acusação fiscal possui também como fundamento para a negativa da utilização da redução de base de cálculo o descumprimento da condição prevista no item 2, letra A, do parágrafo 4º dos artigos 34 e 39 do anexo 2 do RICMES, que diz o seguinte, que o benefício previsto nesse artigo condiciona-se a que o contribuinte esteja em situação regular perante o fisco.
ponto da acusação não é atacado pelo recurso ordinário, sendo incontrovérsia suficiente para afastar a aplicação do benefício de redução de base de cálculo, por ofensa também ao artigo 6º da Lei 63.7489, de forma que a autuação fiscal é procedente. Nesse sentido, observe-se do demonstrativo de débitos inscritos em dívida ativa de folhas tal, que na época da autuação, o valor dos débitos inscritos em aberto encontrava-se na casa dos 183 milhões de reais, referente à autuação, e 194 milhões referentes a débitos declarados. Veja-se que essa situação impede de forma definitiva a concessão do benefício da redução de base de cálculo, tendo em vista que, diante da existência de débitos de tal monta, não há de se falar em isonomia entre contribuintes, capacidade contributiva ou não discriminação em razão da origem, quando o benefício é concedido apenas para contribuintes que se encontram adimplentes com suas obrigações tributárias. Também não há nos autos elaboração de um argumento sobre ofensa ao princípio da não cumulatividade, apenas a afirmação equivocada de que não pode tomar, abro aspas para prosseguimento do recurso, não pode tomar crédito das operações, fecho aspas. Então, ele afirma no recurso que está violando o princípio da não cumulatividade porque não poderia tomar crédito nas operações, o que não corresponde aos fatos. Então, a questão da não cumulatividade resta prejudicada. Também há no recurso ordinário interposto uma inovação recursal na forma de tentativa de relacionar as operações acusadas à súmula 166 do STJ, situação que, a toda a prova, não se amolda ao caso dos autos. Existe na legislação a interpretação autêntica do conceito de transferência, nos termos do artigo 4º do RICMES, que vem lá do convênio CINIF 689, que diz o seguinte: transferência, a operação de que decorra a saída de mercadoria ou bem de um estabelecimento com destino a outro, pertencente ao mesmo titular. Assim, embora no caso dos autos o Armazém Geral Log Center pertença ao mesmo grupo econômico da titular das mercadorias D Center, são empresas distintas, sendo que o conceito de transferência pressupõe que os dois estabelecimentos envolvidos na operação pertençam a um único titular. Esse conceito também consta expressamente da súmula 166 do STJ, que diz o seguinte, que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Veja-se que, nesse caso, embora não ocorra a transferência da titularidade das mercadorias ao longo das duas operações, a inserção do armazém geral como intermediário entre o estabelecimento depositante e o estabelecimento destinatário das mercadorias determina a tributação das operações, tanto entre o depositário e o armazém geral, como entre o armazém geral e o estabelecimento destinatário, sendo que, conforme já foi dito, não há neutralidade entre as duas operações, tal qual ocorre na transferência entre estabelecimentos de uma mesma empresa, pois uma operação é interestadual e a outra é interna. Daí não haver uma relação de identidade entre a tributação do estabelecimento depositante com o estabelecimento destinatário, o que impede o reconhecimento de tais operações como meras transferências, nas quais o imposto debitado pelo estabelecimento remetente coincide com o direito ao crédito do estabelecimento destinatário. Desta forma, entendo não ser aplicável ao presente caso o teor da súmula 166 da STJ. Há também no recurso ordinário a alegação de que os artigos 34 e 39 do anexo 2 do RICMES são decretos e, por isso, não poderiam servir como veículo normativo para a majoração de tributos. Embora exista discussão sobre a legalidade da concessão de benefícios fiscais por meio de decretos, tal argumento se mostra fora de contexto, pois não há, em razão de tais dispositivos, a majoração indireta alegada pela recorrente, considerando que tais dispositivos concedem benefícios fiscais. As condições nele especificadas não podem ser consideradas como majoração indireta de tributos, como quer a recorrente. Como os fatos geradores são de 2020, resta prejudicada a questão dos juros, que já se encontram aplicados pela taxa Selic. A questão da atualização do valor básico por cálculo da multa foi objeto da súmula 13 desse tribunal, sendo que fica mantida a atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, diante do exposto, eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento. É esse o voto. Bem, cumprimento o ilustre relator, doutor Flávio, pelo voto proferido, muito bem fundamentado. A questão quando envolve armazém geral, sempre é um assunto um pouco diferente, né? Que
precisa muita atenção e muita dedicação aí na fundamentação. O processo está em discussão. Eu até vi aqui, licença, parabéns pelo voto, doutor Flávio, muito bom, bem completo. Tem um precedente da Câmara Superior de um caso bem semelhante, que o doutor Pérez, inclusive, participou do julgamento, e teve também essa questão da inaplicabilidade, né, da redução de base de cálculo, no caso, né, para o armazém geral, por, enfim, não ser atacadista, e teve uma outra também, que foi em 2017, também da própria recorrente, no caso bem análogo também que foi julgado aí, foi desprovido o recurso ordinário da recorrente. Então, só acrescentando essas questões que aí o Tite já vem julgando isso, né? Doutora Sulamita, por curiosidade, qual que é o número do AIN desse caso da Superior? Só para... Claro, o da Superior é o 405-8672, dígito 8. Joia, obrigado. Ele é de 2017, o relator é o doutor Inácio. Na época, eu estava lá na Superior. Isso, exatamente, foi em novembro de 2017. Obrigado pela informação aí, doutora. Foi aplicada a tese, e eu da própria recorrente, foi julgado pela segunda Câmara também, que na época era outra composição, né? Mas se vocês quiserem também para conhecimento, é o 406-4339, dígito 6. Joia, anotei aqui, é sempre bom ter uma... Obrigado, doutora Sulamita, muito pertinente aí a sua intervenção. Doutor Flávio, esse assunto do armazém geral sempre sempre tive interesse no caso do armazém geral. Até quando eu estava na Superior, até tinha uma questão que teve muito debate sobre armazém geral, não especificamente sobre esse caso aqui, sobre essa questão da redução da base de cálculo, mas quais os requisitos do armazém geral para ele poder operar, não é? Sim, isso Tem um tem muito, e decreto tem a questão do antigo. KNAI, né? Isso, Também, se o KNAI vai ser de armazém geral com warranty, se pode ser Isso, acumulado com depósito, ou se pode ser só depósito, enfim. teve bastante questão nesse sentido, então sempre me causou interesse, né? E eu vejo aqui uma observação, né? Quando eu vi seu voto, eu prestei muita atenção, né? Eu vou lhe acompanhar, já adianto que eu vou lhe acompanhar, né? Mas olha só o relato, né? Fala de o contribuinte, né? Eu acho que essa expressão é incorreta, né? O armazém geral não é contribuinte, ele é responsável tributário. E eu já me deparei com uma situação, até aqui na mesma Câmara, segunda Câmara Julgadora, que eu até neguei provimento ao recurso do contribuinte, mas eu esclareci nesse voto, né? Eu não consigo localizar até para comentar, mas que o armazém ele é responsável tributário, ele não é contribuinte do ICMS. Então, pode causar aqui, às vezes pode causar problemas se o fisco autuar o armazém geral como contribuinte, como se contribuinte fosse, né? Mas nessa acusação fiscal em específica, nessas acusações, né, ele fala que o contribuinte, assim, na qualidade de responsável, quer dizer, ele começou errado, mas depois acertou, né, corrigiu aqui porque o próprio regulamento fala de responsabilidade do armazém geral, né, pelo pagamento dos impostos, tal, enfim, pelo destaque do ICMS, né, e realmente aqui o contribuinte ele não poderia, né, a gente poderia até enfrentar aqui alguns dos argumentos, né, que poderia causar algum tipo de
de discussão, mas quando eu vejo aqui embaixo que ele foi autuado como responsável, como eu disse, e aqui tem um dos requisitos não ter débitos, né? Esse requisito ele não foi cumprido, quer dizer, é insuperável, só por esse ponto já seria insuperável aí a vedação ou a concessão do benefício da redução da base de cálculo. Mas eram essas as observações, e assim, o contribuinte direito apesar da responsabilidade do armazém geral, às vezes ele poderia até ser incluído aqui no auto de infração, né? Porque ele tem interesse comum, né? O contribuinte, né? Não só o armazém, mas é só uma reflexão aqui. Mas eu estou lhe acompanhando e o processo está em discussão ainda. Bom, eu também achei esse caso muito interessante, né? Envolveu o exame de muitos temas. Acho que o doutor Flávio se saiu muito bem e também estou de acordo, vou acompanhá-lo. É o segundo caso que eu julgo dessa empresa. No outro caso, havia um questionamento com respeito à existência de débitos. Então, naquela época, eu desenvolvi um pouco mais a análise que ele faz aí da evolução legislativa, dos decretos, tal, mas eu não sabia desses precedentes que a doutora Sulamita informou. Eu vou dar uma olhada para ver e incorporar, eventualmente, se cair mais outros dessa natureza para mim. O armazém geral ele tem alguns procedimentos de vistoria prévia, eles dispensam aquele registro na JUSESP, né, do armazém geral. Aí a empresa fica com o KNAI de CADESP no armazém geral e fica sem aquele registro na JUSESP. Acho que isso daí gerou algumas autuações aí, e a Câmara Superior até reconhece nesse caso aí, né? Mesmo que não tenha o registro na JUSESP, se tiver o KNAI de armazém geral no CADESP, tem sido cancelado os autos de infração, né? Então, Flávio, só abrindo um parênteses, a respeito desse ponto específico, eu fui vencido na Câmara Superior, porque eu sustentava que tinha que ter o registro na JUSESP mais o CADESP. Porque no registro, porque tem uma série de requisitos daquele decreto antigo de 1916, se não me engano, que ainda está em vigor, exigindo quais são os requisitos do armazém geral, tem que publicar edital, ele não pode ter outra atividade senão ser armazém geral, tem uma série de requisitos. Então, a partir dos requisitos, mais o KNAI, ele teria condições aí de operar como armazém geral. Isso foi o meu voto, só que eu fui vencido, né? Eu tinha uma interpretação mais rigorosa e foi meio dividido, viu? Foi assim, não foi, foi meio dividido os votos lá. Mas quem prevaleceu um voto vista do Paulo Gonçalves naquela época, né? Ele fazia parte da Câmara Superior. Paulo Gonçalves foi por essa linha mais flexível, né? Interpretação aí para conceder o reconhecer a operação do armazém geral. Mas só queria abrir esse parênteses só. Quanto à redação, doutor Edivaldo, eu não sei se foi uma imprecisão técnica aí da auditora, mas eu acho que do ponto de vista dela, ela falou, como ele tem KNAI de transportadora também, ele é contribuinte, então eu vou colocar o contribuinte, mas ressalvou, na qualidade de responsável tributário. Né? Então, como ele tem esse KNAI de transporte, ele não deixa de ser, de fato, um contribuinte do imposto também, né? Não é um armazém geral puro. Então, talvez nesse sentido aí que ela falou, vou colocar o contribuinte, mas vou ressalvar na qualidade de responsável tributário. Não sei se foi a melhor técnica aí da redação, mas é defensável, né? Mas é um ponto aí que pode gerar, não foi alegado no recurso, mas pode dificultar a identificação do sujeito passivo, né? É uma fonte de
de dificuldade aí da identificação do sujeito passivo, né? Porque normalmente o contribuinte é o depositante, não é o armazém geral. O armazém geral é o responsável. E todos nós sabemos a grande diferença que tem entre o contribuinte e o responsável tributário, né? São figuras distintas, né, no direito tributário, né? Então é por isso que eu... Mas, assim, a acusação fiscal eu considero correta, porque ele fala contribuinte, mas diz que a exigência é porque ele é responsável, não porque ele é contribuinte. Então, acho que está superado aí o problema aí, né? Tá certo. Bom, muito bem, então, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, o recurso ordinário integralmente conhecido, não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. O processo, até aqui, me chama a atenção, a numeração aqui já entrou na casa dos 5 aqui, né? O AIN é o 5010-555, JFS do Brasil, Indústria e Comércio, Eireli. A relatora, a doutora Maria Alice Formigoni. Não há sustentação oral. Passo, então, a palavra à ilustre relatora para proferir o seu voto. Pois não, doutor Orivaldo. Então, esse é um caso clássico de creditamento indevido, né, de imposto destacado em documento fiscal considerado inidôneo. Aí o item 1 é relativo ao creditamento efetuado no mês de junho de 2020 de documentos emitidos por essa Seven Metais Limitada, só que é o CNPJ de final 02. E o item 2 foi crédito efetuado no mês de julho de 2020 de documentos emitidos pela Seven Metais Limitada, só que o CNPJ final 4. E a peculiaridade desse caso é que esses dois estabelecimentos da Seven em PCN foram em diligência fiscal, né, que depois deu origem a um PCN, foi constatado que não existia o endereço deles, que por acaso também são idênticos, assim, em o mesmo endereço em Itacoaquecetuba, só que não existe essa numeração nessa rua. E, bom, a recorrente aqui nesse caso, né, em primeira instância foi mantido alto, a recorrente ela reiterou todos os argumentos que ela já tinha apresentado em defesa e, basicamente, ela alegou a boa-fé dela de acordo com a jurisprudência do STJ. E, bom, no voto, assim, o ponto central do voto foi esse item 9, em que eu transcrevi a análise da representação fiscal sobre as provas, né, que ela apresentou como os comprovantes de boa-fé, a comprovação da boa-fé dela. Eu achei que foi uma análise muito bem feita, por isso que eu resolvi transcrever para fazer parte do voto, e eu vou pedir licença para vocês para ler aqui essa parte transcrita no item 9. Então, cumpre verificar se o autuado cumpriu todos os requisitos veiculados na jurisprudência em que busca socorro, sendo que, de início, pode-se constatar que o contribuinte não comprovou a veracidade das operações. Como referido, por meio de diligência efetuada no local consignado no CADESP, o fisco constatou a inexistência
do endereço do estabelecimento em atividade para qual foi obtida a inscrição estadual conforme PCN referido. Note que, referente às tratativas comerciais e suposto transporte das mercadorias, o contribuinte, ao ser notificado para esclarecimentos, se limita a informar que a contratação comercial era feita através do senhor Gilmar Gonçalves, representante comercial da empresa, fornecedor apresentando pedidos de faturamento, o transporte seria de responsabilidade do fornecedor, não possuindo os dados referentes ao condutor e veículos. No tocante à ficha cadastral apresentada, foi realizada apenas uma ficha para ambos CNPJs das empresas filiais fornecedoras, sendo que, referente ao endereço, consta consignado apenas o nome da rua de localização dos estabelecimentos, sem que esteja consignada a numeração de localização. Nem poderia, pois, como constatado em diligência, não existiria a numeração informada pelo contribuinte quando da obtenção da inscrição estadual. Observe também que os pedidos de faturamento apresentados em nenhum momento fazem referência aos dados cadastrais do suposto fornecedor, apenas consignando o nome de um vendedor, que sequer podemos estabelecer qualquer vínculo de relação empregatícia e ou de representação comercial. Sobre os documentos auxiliares de transporte apresentados na defesa, apresenta como remetente a empresa Seven Metais Limitada, porém consigna como endereço de remessa local inexistente, conforme verificado em loco pelo fisco. As notas fiscais que acobertaram as operações sequer trazem, em sua maioria, a identificação do transportador. As únicas que tinham alguma informação apresentam dados inconsistentes em relação ao trajeto de transporte. Vide relatório circunstanciado, folhas 11 e 12. O fato das informações atinentes ao transporte não constarem das notas fiscais emitidas é suficiente para considerar de forma isolada, ou seja, sem considerar a situação do emitente, o documento inábil nos termos do artigo 184.3 do RICMES, uma vez que foi preenchido de forma que não permite identificar toda a operação. Irregularidade que deveria ter sido constatada, né, que acho que ele quis dizer, pelo interessado por ocasião do recebimento das mercadorias, mas não foi, restando caracterizada infringência ao artigo 203 do mesmo diploma. Se as operações comerciais realmente existiram, não foi como consignado nos documentos fiscais que acobertaram. A partir do momento em que a transação ocorre consignando o endereço inexistente, o ônus de provar a efetividade da operação comercial é do contribuinte. Não fez. Destarte, um dos requisitos da referida decisão para que seja albergado como adquirente de boa-fé já deixou de ser cumprido. No tocante aos supostos comprovantes de pagamento apresentados, com o intuito de comprovar a efetividade das operações, como extratos bancários e transferências / cheques emitidos, constata-se que são divergentes em relação às supostas operações comerciais realizadas. Exemplificando, a transferência bancária consigna como remetente a empresa SLS Distribuidora Eireli, e não o autuado, e como beneficiário a matriz do suposto contribuinte fornecedor, e não o próprio fornecedor. O cheque emitido tem como emitente a matriz do autuado e não o próprio autuado. E o mais relevante, nenhum dos documentos apresentados permitem estabelecer qualquer vinculação entre os desembolsos de numerários e as notas fiscais emitidas. Também não tomou nenhuma cautela com relação à verificação da regularidade fiscal do fornecedor, não apresentou nenhum elemento de prova nesse sentido, e o que seria exigível de acordo com o artigo 22A da Lei 6374 de 89. Então, no final, ele conclui a conclusão com a qual estou de acordo. Destarte, o contribuinte apenas invoca que seria adquirente de boa-fé na realização das operações, sendo que em nenhum momento nos autos comprova ter cumprido qualquer dos requisitos jurisprudenciais acima elencados e por ele próprio expostos em suas razões de recurso. Então, eu conheci parcialmente, né, do recurso. Ele também suscitou questões sobre confiscatoriedade da multa,
inclusão dos juros na base de cálculo da multa, que eu não conhecia aqui, conforme eu coloquei no item 5. E esse é o meu voto, então, conheci parcialmente, na parte conhecida, neguei provimento. Muito bem, eu cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto proferido, analisando aí as questões probatórias, né, da controvérsia instalada. Eu passo, então, às discussões sobre o processo. Processo em discussão. Bom, eu também parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto, né? O caso é bem simples aí, eu concordo também com o julgamento de primeira instância e vou acompanhar integralmente o voto. Eu também parabenizo a doutora Maria Alice, sempre muito bons os votos da doutora, e também vou acompanhar, acho que essa questão aí dos pagamentos, da inconsistência, né, dos comprovantes de pagamentos anexados, que não demonstram aí a ocorrência, né, da operação. Também estou acompanhando a relatora, as provas realmente não demonstram aí a veracidade das operações, aí como colocado no voto da doutora Maria Alice, analisei aí os elementos probatórios, realmente é o caso de negar provimento. Doutora Maria Alice, eu aguardo, então, o registro do voto para que eu possa encerrar os debates. Pronto, feito. Muito bem, o voto já está registrado. Eu estou encerrando os debates. Aguardo, então, a confirmação de presença para quórum de votação dos senhores juízes. Todos confirmados. Processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida, não provido, à unanimidade, nos termos do voto da ilustre relatora. Estou, então, encerrando o julgamento e, com o encerramento deste julgamento, deste processo, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Sessão encerrada no empate. Vamos ver aqui a ata, se está tudo em ordem. Bem. A ata está em ordem. Bem, eu agradeço, então, a presença de todos, a participação, as intervenções, aqui foi muito produtivo. E, em especial, aqui, a doutora Sulamita, que está hoje conosco, substituindo o doutor Douglas. Doutor Matheus também. Doutor Matheus também, prazer aqui estar conosco, espero que volte em breve. Foi um prazer, obrigado. Uma boa semana aí para todos aí, doutor Flávio, doutora Maria Alice. Eu solicito aí o Oswaldo que encerre a gravação.